Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo de número 19, que diz assim: Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: O rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que, se não sair, nem um só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos os que têm vindo sobre você, desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade. E anunciaram isso a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andavam discutindo entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Perguntem aos anciãos de Judá: por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta a seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei? Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isso, o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fosse um só homem, e mandaram dizer ao rei: Volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1.000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram Jordão à vista do rei e atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: Que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que esse seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque esse seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, só hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém, Davi disse: Que tenho a ver com vocês, filho de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: Você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz.
Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: Vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs esse seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: Por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando esse estava em Manaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo e eu sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa? Desde que esse seu servo volte, morrerei na minha cidade, serei sepultado junto a meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o seu servo, Quimã, desde que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Dali o rei foi para Gilgal, e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: Porque nossos irmãos, homens de Judá, roubaram o rei e o trouxeram para este lado de Jordão com a casa dele e todos os servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. E por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós com alegria nos achegamos diante da tua presença nesta manhã e o fazemos confiados unicamente nos méritos do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que conquistou para nós a herança do Senhor, o direito de sermos transformados em filhos de Deus, que conquistou para nós a liberdade de chegarmos à tua presença pelo novo e vivo caminho em Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos dado vida, e tem nos dado vida plena e abundante em Cristo Jesus. Muito obrigado pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Continue, Senhor, a nos conduzir, a nos levar a uma vida de devoção diária ao Senhor, com oração, leitura bíblica, meditação na tua palavra, estudo bíblico, comunhão com os nossos irmãos, jejum, oração.
Que o Senhor também alcance todos os nossos familiares, que nenhum deles se perca, que eles sejam encontrados, o Senhor, sejam salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Clamamos ao Senhor pelos nossos enfermos, muitos são os nossos enfermos. Muitos estão sofrendo com câncer, outros estão sofrendo com influenza, chikungunya, covid, dengue, problemas respiratórios, problemas pulmonares, problemas nos rins, problemas no intestino, no fígado, problemas nos ossos, nas articulações. Pais, muitos são os sofrimentos. Clamamos ao Senhor que o Senhor libere uma palavra de cura, cura e restaura a vida dos teus filhos. Enquanto isso, sustenta as famílias, Senhor. Dá sustentação a cada lar, a cada família. Visita aqueles que estão angustiados, aflitos, deprimidos. Que o Senhor retire toda aflição, toda angústia, toda tristeza. Derrame do teu bálsamo sobre cada um deles. E a paz que excede todo o entendimento seja derramado em profusão sobre a vida de cada um deles. Abençoa a tua igreja, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado pastores à tua igreja. Dá sabedoria, discernimento, temor do Senhor, a liderança da tua igreja, para que possamos pastorear o rebanho do Senhor com zelo, com dedicação, segundo a tua vontade. Abençoa as igrejas que estão no processo de sucessão pastoral. Abençoa aquelas que entrarão num processo de sucessão pastoral, que o Senhor mesmo provenha para cada uma delas um pastor segundo o teu coração. Cuida das nossas vidas, dirige os nossos passos, conduza-nos conforme a tua vontade. Abençoa a tua igreja aqui em Séries, as congregações do Sorriso 2 de São Patrício, que possam ser fortalecidas no Senhor, que as vidas sejam visitadas pelo Senhor, que haja cura, que haja restauração, que haja comunhão, que haja conversão no nosso meio, que haja crescimento e fortalecimento, e tudo isso para a honra e glória do teu nome. Se conosco, Senhor, e nos abençoe. É assim que nós oramos, gratos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso único Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.